Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa aula será de matemática. Nós vamos realizar a correção das páginas 85 a 88, né? Que são as atividades que nós realizamos na nossa última aula. E vamos também realizar algumas atividades em anexo, atividades que são para reforçar os conteúdos. Gente, essas atividades, elas são muito importantes, tá? Por mais que talvez, eu acredito que tenha aí alguma dificuldade para imprimir, faça o registro no caderno. Se o texto for muito extenso, você não conseguir fazer o registro do texto, registre as questões, use o texto como fonte de pesquisa, mas faça as atividades, tá? É importante esse momento de realizar as atividades de fixação. Memorização do conteúdo faz parte do processo de aprendizagem. Não adianta a professora trabalhar somente o livro. Quando nós estamos na nossa sala de aula, nós não trabalhamos só o livro. Nós temos atividade no quadro, Vocês copiam, a professora leva a atividade em folha impressa. Infelizmente, esse momento não nos permite vivenciar isso. Mas não dá para nós trabalharmos somente o livro, Vamos supor, a gente vai estudar fração. Tem vários tipos de frações. Você vai fazer só aqueles exercícios do livro? Não, é necessário que você tenha mais exercícios para praticar, tá certo? Então vamos levando isso aí da melhor maneira possível. Se não tem como copiar tudo, resolva as questões, mas pratique, tá? O objetivo é que você coloque em prática o aprendizado do livro. Combinado? Então vamos lá. Na nossa aula de matemática, então, no livro iniciamos aí com a correção, certo? Então nós temos comparando frações, A primeira atividade traz aí, um gráfico de setor, Esse gráfico é chamado gráfico de setor, com algumas informações. E aí pedia para vocês dizerem qual é a fração correspondente a cada uma das partes, Então, que separaram o lixo, vocês vão colocar aqui 1/2, O número 1 no numerador e o número 2 no denominador, tá certo? Então, aqui 1/2. Economizam água e energia 1/4, Porque aqui, ó, se nós formos cortar, o círculo está dividido em 1/2. Aqui, como se ele tivesse dividido em 4 partes. Então, ó, essa aqui é uma parte do total de 4 partes. Então, aqui você vai colocar 1/4. Usam sacolas plásticas 1/8, Porque aí seria como esse gráfico estivesse dividido em 8 partes, tá? Então, 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. E aqui que plantam árvores também 1/8, tá certo? Na letra B, qual das frações representadas anteriormente é maior e qual é menor? A maior, ela está representada aqui em 1/2, certo? Ó, a maior fração representa 1/2, Que é a metade aqui. A menor está representada em 1/8, Essa aqui é a menor fração, 1/8. Compare as frações usando os símbolos maior que ou menor que, Então, 1/2 é maior que 1/4. Então, aqui o símbolo do maior que, tá? Aqui, maior que. 1/8 é menor que, então aqui o símbolo do menor que 1/4. E 1/2 é maior que 1/8. Então, maior que 1/8, certo? Quantas pessoas não usam sacolas plásticas?
100 pessoas não usam sacolas plásticas. Então, aqui, ó, não usam sacolas plásticas. Então, você ia pegar o 800, né, que era o total de entrevistados, dividir pelo denominador, que era 8. Então, 800 dividido por 8, 100, tá? Separam o lixo 400, economizam água e energia 200 e plantam árvores 100, né? Então, aí ficou 100, 400, 200 e 100, tá? Continuando, para preparar uma receita, aí nós tínhamos a leitura, né? A preparação da receita. E a letra A, uma quantidade maior de farinha de trigo ou de chocolate em pó. Giovana utiliza uma quantidade maior de farinha de trigo ou de chocolate em pó. Então, aqui você vai colocar que ela utiliza uma quantidade maior de farinha de trigo, porque é uma xícara inteira e mais 1/4 da xícara, né? Isso representa mais do que 1/2 da xícara, tá? Mais do que 3/4 da xícara, né? Mais do que 3/4 da xícara. É porque 1/2 é a xícara de açúcar, mais do que 3/4, tá? Uma quantidade, a Giovana, ela utiliza uma quantidade maior de chocolate em pó ou de açúcar? Justifique. Então, de chocolate em pó, ela utiliza 3/4 e de açúcar 1/2. Então, 3/4 é maior que 1/2? Sim. Então, ela usa mais chocolate em pó do que açúcar, porque 3/4 é maior que 1/2. Na questão 3, vocês tinham que observar aí e ver qual das frações representa a maior parte do todo, 3/4 ou 5/7, né? Então, você, se fosse uma atividade em sala, você se reuniria, né, com um colega para discutir essa situação. Isso não foi possível, tá? Então, se nós observarmos 3/4 e 5/7, nós teremos que 3/4 é maior que 5/7, tá? Então, representa a maior parte do todo. Aí foi fácil ou foi difícil chegar nessa questão, essa resolução? Aí vai ser pessoal a sua resposta, tá? O que você sentiu na hora de resolver essa questão? Você teve facilidade ou dificuldade? Na questão 4, nós temos que encontrar as frações equivalentes, né? De modo que possa compará-las utilizando o símbolo de menor que ou maior que, ou ainda o símbolo de igualdade, tá? Então, a primeira, nós vamos ficar aqui 20/15 igual a 4/3, que menor que 1/2 e 1/5, tá? Que é igual a 18/15, certo? Na letra B, nós temos 9/15, que é igual a 3/5, que é menor que 11/15, igual a 11/15, tá? Na letra C, 77/14, igual a 1/2 e 4/7, que é maior que 1/2, igual a 7/14, tá? Na letra D, nós temos 20/30, é igual a 4/6 e é maior que 2/5, tá? Que é igual a 12/30. Na letra E, nós temos 18/6 igual a 9/3, igual 6/2, igual 18/6. Na letra F, 26/20 igual a 4/5, maior que 3/4, igual a 15/20, certo?
Vocês podem ir pausando, voltando para fazer a conferência, né? Ordene as frações 6/3, 1/2 e 1/2, 3/6 e 9/4 da menor para a maior. Então, aqui nós vamos ficar com a seguinte sequência: 3/6, 6/3, 9/4 e 1/2 e 1/2, tá? Questão 6. O gráfico ao lado mostra o resultado, né, de uma pesquisa realizada em uma estação de rádio. Qual o estilo musical preferido pelos entrevistados? É o pop, né, que é o de azul aqui, a maior parte. Que fração dos entrevistados prefere rock? Então, 1/6 dos entrevistados prefere rock, que seria mesmo que, igual lá no outro, deixa eu trocar a cor para ficar mais visível para vocês, nós tivéssemos dividido aqui esse círculo em 6 partes iguais, tá? Nem precisaria colocar aqui do outro lado para ficar mais visível para vocês. Ó. Então, é como se aqui do outro lado também fossem 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, 1/2 ou 1/6, certo? Na próxima questão, a questão 7, nós temos aí uma situação problema, né? Para saber quem tomou a maior quantidade de suco, eu orientei vocês a fazerem as contas, tá? Então, 1/4 de 500 ml, você ia pegar 500 e dividir por 4, seria igual a 125 ml. Então, o Lucas tomou 125 ml de suco. Já a Amanda, nós vamos pegar os mesmos 500 ml e vamos dividir por 5 pelo denominador, porque ela tomou 2/5, né? Então, 500 dividido por 5 vezes 2 vai dar 100 ml, certo? Então, 500 dividido por 5, ela tomou, 500 dividido por 5 dá 100 ml, vezes 2, 200 ml. Então, ela tomou 200 ml de suco e ele tomou 125 ml de suco, tá certo? Vamos continuar aí na número 8, divulgação do evento, né? Quem participou aqui da divulgação do evento foram 12 alunos do total de 30. 30 dividido por 5 vezes 2, 12. Da decoração, participaram 15 alunos. 30 dividido por 6 vezes 3, tá? Então, há mais alunos responsáveis pela divulgação do evento ou pela decoração do local? Há mais alunos responsável pela decoração do local, tá? Quantos alunos ficaram responsáveis por organizar as salas para o evento? 3 alunos, né? Que ficaram responsáveis aí para organizar as salas para o evento. Então, você pega os 30 alunos, menos os 12 alunos da divulgação e que você vai ficar com 18, os 18 alunos menos os 15 alunos da decoração. Então, sobram 3 alunos, tá certo? Então, finalizamos aqui a correção dessas páginas. Não se esqueçam de sinalizar com o certinho, tá certo? Agora, nós vamos para a aula do dia de hoje, ok? É uma atividade em anexo para vocês realizarem aí, como eu expliquei no começo, as atividades de fixação que são muito importantes. Então, no anexo, nós temos aí algumas atividades sobre fração. São situações problema e você vai realizando cada uma delas de acordo com os conteúdos estudados. Se tiver alguma dúvida, pergunta na sala, tá? Beatriz comeu 1/4 de uma pizza, Carla comeu 3/8. Quem comeu mais pizza? Então, aí você vai fazer a conta de acordo com aquilo que a gente estudou para dizer quem comeu mais pizza. Túlio
Túlio, Valéria e Arthur estavam disputando um jogo de perguntas e respostas. Nesse jogo, cada participante tinha de responder 20 perguntas. Eles marcaram a pontuação em uma malha quadriculada, um quadradinho para cada resposta correta. Observe, então olha a marcação do Túlio, a marcação da Valéria e a marcação do Arthur. Que fração representa o que cada participante assinalou na sua malha? Qual que é a fração da malha do Túlio, da Valéria e do Arthur? Complete com frações que você escreveu no item anterior e depois compare as frações escrevendo o sinal de maior que ou menor que, certo? Valéria, Arthur, Túlio, Valéria, Arthur, Túlio. Você vai comparar as frações entre eles e dizer qual é maior e qual é menor, tá? Vai ler aí essa situaçãozinha, essa situação problema, né? E aí vai observar cada um desses gráficos que aparecem aqui, dessas frações, na verdade, tá? E aí vai responder as questões sobre ela. Então aqui nós temos, né, o óleo de soja 1/2, shampoo 6/10, ervilha ou milho em conserva 7/10, leite longa-vida 3/10, refrigerante 1/5 e os alimentos 1/4. E aí vem as questões sobre essas frações, tá ok? Gente, por hoje é isso. Façam tudo com bastante capricho, com bastante atenção e nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus!